Oi, povo. Então, ah, como prometido, hoje eu tô aqui para gravar as leituras de maio, junho e julho. Então, eu tinha a intenção de dormir cedo hoje, mas não vai rolar. E, enfim, se você é das antigas e acho que esse vídeo vai durar uma eternidade, porque é da época que eu lia 10 livros em um mês e mais alguns quadrinhos, provavelmente o vídeo vai durar uma eternidade, mas eu não li o tanto que eu li em um mês nesses três. Então, vou mostrar em ordem cronológica, primeiro os livros e depois os quadrinhos, e comentar brevemente sobre eles. Os livros eu ainda quero fazer alguma postagem no blog ou qualquer coisa do tipo, talvez um vídeo, para falar mais especificamente minha opinião sobre eles, mas também vai ficar para um futuro quando o tempo for um recurso menos escasso. Então, eu comecei maio terminando um livro que eu já estava lendo em abril, que foi A Desumanização, do Walter Ugumãe, que eu peguei o Kindle aqui para mostrar, mas ele tá sem bateria, né? Mas enfim, vocês conhecem a capa, né? Ah, e então, A Desumanização é um livro que foi apagado da minha mente, o que me deixou um pouco preocupado, porque minha memória sempre foi muito boa. Mas eu não consigo me lembrar de absolutamente nada sobre esse livro. Em algum momento da minha vida, acabei de fazer um monte de barulho de sacola. Em algum momento da minha vida eu vou precisar reler esse livro para poder dizer que eu li o livro, porque ele foi completamente apagado da minha mente. Eu tenho, sabe, algumas memórias no subconsciente, assim, sobre uma menina, e tem umas coisas ali que eu sei que estão ali, mas eu não consigo acessar. Então, né. Ah, tipo, o duro é que eu lembro que eu gostei do livro, assim, não foi aquela coisa porque eu tava esperando que fosse um livro que mudasse minha vida e tudo mais. E não chegou a tudo isso. Mesmo que eu tô com o olho meio inchado, não sei se tá dando pra ver, e tá coçando pra caramba, então talvez eu coce ele em algum momento. Ah, enfim, é um livro que eu lembro de ter gostado, eu tinha grandes expectativas, acho que por isso que eu não gostei ainda mais, porque mas mesmo tendo grandes expectativas, não foi um livro que me decepcionou, é um livro que eu achei bacana, mas que foi completamente apagado da minha mente. E foi o único livro que eu li em maio, né? Na verdade, eu comecei outros dois, né? Um eu não terminei até hoje, além dos outros que eu já estou lendo há anos. E também comecei junho terminando um desses livros que eu comecei em maio, que foi O Construtor de Pontes, do Marcos Zuzak. Uh, né? Que gostei pra caramba. Tenho o meu novo personagem favorito aqui, o Clay. Me identifiquei bastante com ele em alguns aspectos. E quero e falarei mais dele, talvez no blog ou aqui. Enfim, eu tenho que me preparar melhor para fazer uma opinião embasada sobre ele. Eu tenho que parar, pensar, lembrar bem da história. Eu não vou fazer isso aqui porque o vídeo já vai ficar grande. Depois eu li A Decepção do Ano, que foi o Zou, do James Patterson, e meu olho tá coçando pra caramba. Acho que vai sair aqueles terçol, tressol, que eu não sei direito como é que é o nome. Mas enfim. Ah, esse daqui tem opinião no blog. Se eu lembrar, eu deixo o link nos comentários, porque na descrição nunca fica mesmo, então nem adianta colocar. E tem opinião lá, então vocês vão lá dar uma olhada de por que ele é a minha decepção do ano. Aí chega julho, com um milagre acontecendo, de eu ler 3 livros e alguns quadrinhos. Então, eu comecei julho lendo que na verdade eu ouvi. Então, né, eu ouvi enquanto eu arrumava a casa, que foi o livro Milagre da Manhã do Hal Elrod, alguma coisa assim. E é um livro muito bacana que eu quero muito pôr em prática, mas eu não criei vergonha na cara ainda para pôr em prática por mais de 3 dias seguidos, né? E ele fala também no livro sobre a
como criar novos hábitos. Eu já tinha lido também O Poder do Hábito, que falava mais ou menos a mesma coisa, mas aqui ele dá uma técnica bem interessante de como criar novos hábitos e por que é tão difícil. Mas quero ainda colocar em prática. Só que quando eu vejo, já é passado da 1 da manhã e eu não fui dormir ainda e a casa ainda tá uma zona. E eu tô com os projetos de mudança de imóveis aqui, de customização e coisa e tal. E falando nisso, eu customizei minha Bíblia. Deixa eu mostrar pra vocês. Fiz uma telinha aqui, ó, uma gradezinha. Ah, não foi o meu melhor trabalho, mas fiz assim meio de qualquer jeito, porque era pra mim mesmo. Nunca fiz isso pra outra pessoa, inclusive. Ah, mas enfim, gostei do resultado. Qualquer hora eu mostro as minhas bíblias. Essa foi a única que eu fiz alguma coisa na capa 2 vezes já. Mas tava vendo que dá pra eu fazer um vídeo com as minhas edições da Bíblia. Não são muitas, mas enfim, acho que seria interessante. Kelly, se você quiser, já que você é a única que comenta aqui, fala aí embaixo. Então, depois do Milagre da Manhã, que eu gostei pra caramba, eu li o que é provavelmente um dos melhores livros desse ano. Não sei, não vou dizer o melhor porque eu não me lembro muito do que eu li nesse ano. Então, além de eu não ter tempo, a falta de tempo tá sugando minha memória de quase tudo. Enfim, que foi o Quase Memória do Coni. Não vou falar muito sobre ele porque tem um vídeo específico já sobre esse livro aqui, então e é um dos últimos vídeos, se não o último, o penúltimo, é bem recente, então tá fácil de achar. Aí depois li o meu segundo Murakami do ano, né? Tudo bem que eu falei que só ia ler um Murakami por ano, mas enfim, que foi o primeiro volume do Assassinato do Comendador, que eu também quero falar especificamente sobre ele, mas isso vai ficar também para um futuro, espero eu que breve, mas enfim. E agora eu estou lendo várias coisas, obviamente, né? Porque eu estou sempre lendo várias coisas, mesmo não tendo tempo. Então, na verdade, eu tenho várias coisas paradas e estou lendo um livro que é O Sonho dos Heróis, que é o livro de abril da Tag. Eu não sou mais assinante da Tag, adoraria ser, mas a verba tá tão escassa quanto o tempo, acho que até mais. E daí tive que abrir mão, mas qualquer hora eu falo como esse livro chegou às minhas mãos. Inclusive, esse daqui eu não terminei ainda, mas tem uma postagem, um marca-texto lá no blog. Então, lembrar de deixar o link pro Zoom, eu deixo o link geral do blog. Então, a última postagem é esse daqui e a antepenúltima é do Zoom. Então, tem 3 postagens no blog esse mês, acredito que tenham sido todas esse mês, o que é um grande avanço considerando os últimos tempos. Mas enfim, falarei mais sobre ele futuramente. E dei uma passadinha lá no blog para ver o que eu achei dele. Agora, voltamos lá para maio para falar dos quadrinhos. Em maio, além de só ter lido um livro, A Desumanização, que é bem fininho, inclusive, eu só li 3 quadrinhos, que foram o segundo volume do Black Hammer, do Jeff Lemire, que eu gostei pra caramba, que vai falar sobre o evento que levou, até o subtítulo é o evento, que levou os heróis a ficarem presos na fazenda da história. Enfim, Black Hammer é amplamente comentado e divulgado por aí, então não vou me estender muito, porque eu estou morrendo de sono, ainda nem tomei banho, quero ir dormir e precisaria acordar cedo. E tinha um monte de coisa para fazer em casa e eu não vou fazer nada porque, né? Enfim. Depois eu li o número 133 da J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga, que vem com as histórias O Sétimo Mandamento, que é o da capa, onde a Júlia vai se aliar a um antigo inimigo, por assim dizer, que é um cara que ela prendeu por furto, né? E eles vão roubar, ela se junta a ele para roubar um outro criminoso. E agora, só agora que parou que eu percebi que o computador estava fazendo barulho.
Mas enfim, não sei se deu pra perceber no vídeo, mas se deu, sinto muito. E é uma história bem legal, gostei bastante. É uma história bem diferente de todo o resto que eu li da personagem e gostei bastante. E depois é a história do Robson Tem que Morrer, que é outra que... Ah, sim, é um atentado a um... Ele é um político, se eu não me engano. É outra coisa que está sendo sugada da minha mente. Pena, porque eu gostei bastante. E, enfim, acho que esse foi o último Julia Kendall que eu li. Não tive tempo de ler mais nenhum, infelizmente, porque, como eu disse, eu gosto pra caramba da personagem. E, né, o Fernando do Central HQs fala sempre que material Bonelli você pode pegar pra ler que você não vai se decepcionar. E eu concordo com ele. E, né, isso daqui é investigação, né, italiano com uma personagem feminina muito interessante, muito bacana e é italiano. E o último quadrinho que eu li em maio foi a número 1 da mensal da Vertigo. Eu consegui até a número 16, exceto a 15, numa troca no Scooby. Então, para quem não sabe, a Panini lançou há um tempo atrás, em 2010, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem a data em algum lugar por aqui. Enfim, não sei se tem a data, mas eu tenho quase certeza. Outubro de 2009. Bem grande, inclusive. Então, em outubro de 2009, ela começou a lançar a revista da Vertigo, a mensal. E ela tem... É um mix, né? Com vários títulos da Vertigo. Então, além do Hellblazer, que é um dos mais famosos da Vertigo, que é a série do John Constantine. Tem Vikings, que eu li uma história dos Vikings num encadernado que eu tenho, que eu achei legal pra caramba, e aqui começa a história, a série mesmo. Achei bacana, né, para um começo de série. Vamos ver o que vem a seguir. Scalpo, que é uma história sobre uma reserva indígena, também bem bacana. Daí tem um Sandman Apresenta aqui, que eu não me recordo do que é, e tem a adaptação para quadrinhos do livro do Neil Gaiman, Em Lugar Nenhum. Eu gosto bastante da Vertigo porque ela é uma pegada de quadrinho bem diferente do convencional. Se bem que agora já é o convencional é não ser o convencional, mas enfim. Aí entramos em junho e eu li a número 12 do Tex Gold. Eu tenho até a número 30 aqui, se eu não me engano. E, enfim, também quadrinho italiano da Bonelli, de grande qualidade. Tex é provavelmente o personagem mais conhecido. E aqui temos uma história muito legal sobre sobre complôs, quem é mocinho, quem parece ser mocinho não é, e tem uma discussão bem bacana sobre o regime escravocrata, que na época ainda era vigente, né? Na época que se passa a história. E, tipo, a gente tem esse debate incluindo um ex-escravo liberto e um senhor de terras dono de escravos, né? Mas ele é esse dono de escravos, apesar de ele não ser abolicionista, ele tem toda uma... Ele é uma boa pessoa e ele fala que economicamente a escravidão era muito boa e daí tem esses contrapontos ali e no final eles acabam se dando bem, enfim. E é uma história bem legal, assim. Eu não... Nada... Não importa quão carismático seja o senhor de escravos, eu não concordo com o pensamento dele, com o pensamento escravocrata dele, mas faz sentido, né? Óbvio que faz sentido, senão não seria um regime que foi usado por tanto tempo. Não é um regime bacana, mas né, a gente sabe por que foi feito. Aquela coisa de explica, mas não justifica.
Depois eu li outro quadrinho que eu consegui em trocas no Scooby, que é o encadernado dos Novos X-Men, Rebelião no Instituto Xavier, que muita coisa que eu sabia sobre a história dos X-Men acontece aqui. Tipo, os filhos da Angel Salvatore com o Bico, o, a não garota, o surgimento da não garota, por assim dizer, né? A morte do Quentin Quire, né? Acho que todo mundo sabe que o Quentin Quire morreu, né? O caso psicológico entre o Scott e a Emma e a descoberta da Jean, a ressurreição de outra personagem que eu não vou falar qual é a personagem porque senão, né, tipo, já falei de um personagem que morre, daí quando a Jean ressuscita certo personagem com o poder da Fênix, se você conhece a cronologia dos X-Men, assim, alguns detalhes você sabe de quem eu tô falando, mas enfim, e tem bastante coisas interessantíssimas aqui. Vou tirar um pouco do traço aqui. E esse daqui é o encadernado que vem antes do encadernado chamado Novos X-Men Planeta X, que eu li há muito tempo atrás. Eu tenho ele aqui ainda. Queria reler, mas não tenho tempo para isso, para ficar relendo coisas com tanta coisa que eu tenho para ler. Outro livro que eu peguei de troca no Scooby foi Tropa dos Lanternas Verdes no Limite da Existência, que é a história de para onde foi a tropa quando eles sumiram do nosso universo, tá? Que é uma história, que é um acontecimento ali na época dos 952, que na revista mensal a gente não ficou sabendo para onde eles foram e aqui a gente fica sabendo. Para situar um pouquinho os leitores de Lanterna Verde que não chegaram a ler essa história, mas leram a mensal. Ó, aqui tá a 2532, acho que é 25. Enfim, o nome dela é um monte de número e eles chamam ela só dos dois primeiros e agora eu acho que é 25. Então é depois que a 25 entra na tropa. Mas se bem, se você leu, você lembra quando a tropa simplesmente sumiu e a tropa Sinestro que assumiu o controle do universo. Muito legal isso daqui, também é uma história de confiança quebrada e tudo mais. Muito, muito bacana. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de Lanterna Verde, mas enfim. Aí li o volume 11 do Injustiça, Deuses Entre Nós, que vai dar uma focada um pouco na Arlequina, que ela desiste de ser a Arlequina logo no começo do encadernado aqui. E aí ela volta a ser a doutora Harley Quinzel. E, enfim, ela encontra a gangue dos Coringas e, né, dá toda a treta e, né, a treta continua. Não é o melhor volume da história que eu li, mas eu gostei bastante. Tem o Gavião Negro enfrentando o Superman, tem o Lex Luthor agindo como agente duplo. Bem bacana. Aí li o primeiro volume da primeira parte do JoJo's Bizarre Adventure, que eu falo dele logo mais, quando chegar o segundo volume, daí eu falo dos dois juntos. Aí entramos em julho, e eu li o Pluto, o primeiro volume. Desculpa, o primeiro volume de Pluto, do Naoki Urasawa com Osamu Tezuka, que é uma ficção científica muito bacana, que é um mundo onde os robôs se assemelham tanto a seres humanos que eles até têm sentimentos e tudo mais. E é claro que nem todas as pessoas concordam com isso. Algumas pessoas continuam tratando os robôs como simples máquinas, não importa se eles têm sentimentos, não importa o que eles querem. E daí trata um pouco dessa coisa de preconceito, como que é diferente, coisa e tal. Mas, né, vocês sabem que esse negócio de representatividade me cansa. Uh, Talvez porque eu sou um homem branco, hétero, que daí não, né, sou o mais representado que existe nas histórias, então talvez isso não tenha muito a ver comigo. Mas
eu entendo a importância e me incomoda, na verdade, quando é forçado. Só que aqui é bem natural e é convincente. Eu gostei pra caramba disso daqui. Também troquei esse volume no Scooby. E é, tem uma investigação porque alguma coisa está matando os maiores robôs do mundo, sabe? Inclusive o primeiro foi um grande robô que seria um vencedor do Prêmio Nobel da Paz por tudo que ele fez pela humanidade. Mas enfim. No mesmo dia, eu li. Foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte? Agora eu não sei. Eu acho que foi no dia seguinte, porque aquele lá eu li no trabalho e esses outros eu li em casa, no meu dia de folga. Eu li o quarto volume do Inuyashiki, que eu falei brevemente sobre ele. Agora que eu lembrei que tem um vídeo que eu falei sobre mangás também, sobre mangás e quadrinhos. Então, eu vou só mostrar eles aqui e, se eu não me engano, é o vídeo anterior, então vocês vão lá dar uma olhada. É um vídeo chamado Louco de Café na Madrugada, ficção científica, espionagem e ficção científica, se eu não me engano. Então, li nesse mesmo dia o Inuyashiki, número 4, o Dr. Stone, número 3, o Cable, número 1 e o Viúva Negra, número 3. Vão naquele vídeo lá que eu falo especificamente de todos eles. E, por último, que eu terminei ontem, se eu não me engano, o segundo volume da primeira parte do JoJo's Bizarre Adventure. E todo mundo vai falar que o que mais faz sentido nessa série é o nome bizarro. Então, no primeiro volume, que eu gostei mais do que do segundo, eu acho, porque tem toda a apresentação, a gente fica conhecendo o Jojo, que é o Jonathan Joestar, e fica conhecendo o Dio, que é o grande rival dele. Enfim, no final tem uma luta entre esses dois, eles crescem juntos e tal, tem toda uma treta. Quando eu terminar a primeira parte, eu quero fazer uma opinião sobre a primeira parte, o Phantom Blood, como um todo, e aí eu entro em mais detalhes. E aí no segundo volume a gente tem o desfecho daquela batalha e a continuação da vida, quando tudo parecia bem, até que aparece um cara sabe Deus de onde e, e ensina e dá poderes pro Jojo porque fala que ele tem que enfrentar o Dio e enfim, tipo, de onde surgiu esse cara, por que ele tá fazendo isso, mais pra frente é explicado, mas mesmo assim. Aí tem umas coisas absurdas. O Dio, ele tira poderes da manga, ou seja, agora eu precisaria ser capaz de fazer isso. Aí ele simplesmente faz. Deixa eu mostrar um pouco da arte. Aqui, o Jojo é um cara absurdamente gigantesco, de uma força descomunal. Deixa eu achar uma cena aqui que aqui ele e o. Não sei se vai dar pra ver direito. Mas esse é o Jojo e esse daqui é o cara esquisito que eu falei que aparece do nada e dá poderes pra ele. E. Né? Eu. Deixa eu ver se eu consigo um close no rosto pra mostrar mais ou menos. Aqui, ó. Esse é o Jojo. O Jonathan Joestar. E eu sei que, tipo, tem mais um volume da primeira parte. E aí a gente vai para a segunda parte, que são os descendentes, se eu não me engano, é o neto do Jonathan. E eu vou sentir muita falta do Jonathan, porque eu gosto pra caramba dele. Enfim, esse vídeo também está gigante. O último vídeo de leituras, eu coloquei um formulário para sorteio do Cidade Eterna da Mulher Gato e esqueci completamente disso. E como a única pessoa que preencheu o formulário vai ganhar por unanimidade. Não, sei, não é unanimidade a palavra, mas enfim, me dá um desconto. Eu tô com sono, meu olho tá inchado, eu ainda tenho que tomar banho e acho que é 1 hora da manhã. E amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar até 10 horas da noite de novo. É a vida. Mas enfim, o que eu tava falando? Sim. Obviamente, a Kelly foi a única que preencheu o formulário. A Kelly ganhou. Vou tentar fazer o possível para enviar o quadrinho e seus brindes ali até semana que vem.
E é isso. Obrigado para quem teve paciência para assistir até aqui. Desculpa, Kelly, pela demora para falar que você tinha ganhado. Não foi questão de sorte, foi questão de, né? Só você mexeu, mas tudo bem. Não é por isso que não é merecido. E, enfim, não esqueçam de dar uma olhada nas postagens do blog. E acho que é isso. Até mais pra vocês. Boa noite.